Olá, produtor! Olá, produtora! Retornamos aqui com o nosso curso nosso módulo 2, Manejo Alimentar, do curso de produção de ovinos. Bem, na nossa aula 3, a última aula relacionada ao manejo alimentar por lotes, nós iremos abordar o manejo alimentar de animais em reprodução, matrizes e reprodutores. É importante lembrar que nós já abordamos o manejo alimentar das matrizes em gestação, manejo alimentar das matrizes em lactação, falamos do manejo alimentar das crias, e essas crias agora cresceram, as cabritas entraram, foram desaleitadas e agora entraram em manejo e vão ser futuras matrizes em reprodução. As minhas cordeiras também seguiram o mesmo caminho e agora nós vamos tratar do manejo alimentar relacionado a essas matrizes em reprodução. O que é importante levar em consideração? Que a alimentação dessas matrizes ela está relacionada também ao peso, ao desmame desses animais e a uma alimentação do nascimento ao parto. Então, a estimativa de ganho dessas matrizes, ou que essas matrizes devem ter, está focada especificamente no ganho em peso ou no peso que nós queremos que essas matrizes sejam cobertas. Então, se você imagina o seguinte: uma matriz que vem de um rebanho que tem média de peso final de matrizes por volta de 50 kg, seja ela uma cabra ou ovelha por volta de 50 kg, se indica que ela seja coberta quando ela atinja por volta de 70 a 75% do seu peso adulto. Então, essa matriz ela se indicaria a cobertura dela por volta de 35 quilos. Tá? Então, uma matriz com 70% do peso de 50% seria por volta de 35 quilos. Essa matriz, então, ela seria recomendada a cobertura. A questão é, nós temos um peso ao desaleitamento ou um peso ao desmame fixo por volta de 9 a 14, 15 quilos. E aí o que é que nós fazemos? Ao desaleitamento por volta de 60 dias ou por volta de 90 dias, quanto de ganho eu tenho que ter, ou quanto de ganho essa cordeira, essa cabrita tem que ter até atingir esses 75% de peso adulto, ou seja, esses 35 quilos. Então, nós temos um período de tempo e qual vai ser o ganho que nós queremos imprimir nessa matriz durante esse período de tempo. Saindo, por exemplo, de 9 quilos para 35 quilos no espaço de tempo perfeitamente exequível. Então, esse tipo de cálculo ele deve ser feito pelo produtor, esse tipo de planejamento ele deve ser feito por você, produtora, justamente para poder traçar qual tipo de estratégia nutricional, uma vez que essa categoria exige um alto nível nutricional de dieta, ganho em peso, tá certo? E outra coisa, quanto mais cedo essa matriz, essa cordeira, essa cabrita entrar em reprodução, mais cedo ela vai começar a se pagar. Tá? Até a reprodução, essa cordeira e essa cabrita, ela estava custando a você. E você estava investindo nesse material. Na medida que ela entra em reprodução, que ela vem a parir, então ela já vai começar a se pagar dentro do seu rebanho. O ideal aí, o indicador importante para cada um de nós aqui, é justamente quantas crias, no caso de fêmeas de corte, quantos quilos de carcaça desmamada, de cordeiro desmamado ou de cabrito desmamado essa matriz rendeu. E no caso das fêmeas, dias em leite. Então, esses dois indicadores eles estão relacionados exclusivamente também com antecipação à puberdade, um aumento da eficiência. Ou seja, nós precisamos dar um aporte nutricional adequado para essa matriz, para ela atingir um nível de gordura corporal adequado, para ela entrar em puberdade e para ela conseguir atingir aqueles 70% do peso adulto para poder entrar em reprodução. Um outro ponto importante que é necessário em relação ao manejo nutricional das matrizes em reprodução é evitar em fêmeas leiteiras a engorda excessiva e o acúmulo excessivo de gordura na glândula mamária, porque parece existir uma relação entre ganhos muito elevados antes da puberdade e uma redução no parênquima mamário ou naquela porção da glândula mamária que produz leite. Então parece existir essa correlação e aí nós precisamos regular para que haja ganhos mais modestos, mas que mantenha a antecipação da puberdade sem comprometer a produção de leite desse material. Tá certo? Uma outra estratégia relacionada ao manejo alimentar das matrizes, não das fêmeas jovens, mas já das fêmeas multíparas, está relacionado com estratégias de elevação
da eficiência reprodutiva desses animais, da taxa da ovulação, do aumento da prolificidade desses materiais, da taxa de concepção. E uma das estratégias é justamente o flushing, né? Esse flushing nada mais é do que um aumento da densidade nutricional da dieta desses animais durante, né, a cobertura e um pouco antes da cobertura desses animais. Então, normalmente se faz através de quê? Ou de uma mudança das matrizes de um pasto de pior qualidade para um pasto de melhor qualidade, ou então a suplementação dessas matrizes com grãos e farelos, né, com a ração. Essa suplementação com grãos e farelos, ou a mudança de uma pastagem de pior qualidade para uma pastagem de melhor qualidade, faz com que os hormônios da matriz compreendam que essa matriz ela entrou em um novo momento, ou ela entrou em um momento de maior densidade nutricional, e com isso ela poderá levar uma gestação a termo e quem sabe até uma gestação de partos gemelares, fazendo com que aumente então a taxa de liberação de folículos, né? Diminuição da atresia folicular e um aumento da taxa de liberação de folículos. E isso está relacionado justamente com o aumento do parto múltiplo e também com um aumento da eficiência reprodutiva. O que é que o produtor precisa ficar atento? Se você realiza o flushing e faz um aumento do parto duplo, você tem que estar preparado, produtor, produtora, para uma maior exigência nutricional das suas ovelhas de cria, com cordeiro ao pé. Então essas ovelhas elas vão ter exigência nutricional maior se comparado com aquelas ovelhas de apenas ovelhas de 2 cordeiros ao pé ou cabra de 2 cabritos ao pé, vão ter exigência muito maior. E essa exigência muito maior vai ser traduzida em alimentos de melhor qualidade, em pastagens melhor manejadas, em aumento das taxas de suplementação. Então o produtor e a produtora precisam ficar atento se isso de fato é estratégico para o seu rebanho naquele determinado momento ou naquela determinada situação. Então é importante demais que essas estratégias de manejo alimentar, principalmente em fêmeas multíparas, esteja associado com planejo alimentar posterior. Porque de nada adianta aumentar a eficiência reprodutiva nesta sua estação de monta se você comprometerá a eficiência reprodutiva da sua estação de monta seguinte. Uma vez que, se você não tem alimento suficiente, você vai comprometer a condição corporal das suas matrizes, e esse comprometimento da condição corporal das suas matrizes irá levar, então, a uma redução da eficiência reprodutiva na estação de monta seguinte. Tá? Então, nós precisamos pensar de forma mais estratégica nesse ponto. Bem, caminhando agora para o manejo alimentar de reprodutores para finalizar, machos reprodutores normalmente entram em atividade, em uso aí por volta de 1 ano e meio, né? Quando tem a quantidade de espermatozoides satisfatória, é óbvio que a puberdade em machos caprinos e machos ovinos ocorre muito antes disso, tá? Então eles podem conceber, pode ter ejaculado com espermatozoide já por volta de 4 meses, 5 meses, entretanto, né, esses animais eles vão ter uma melhor qualidade espermática aí por volta de 1 ano e meio, principalmente. Então, esses animais em reprodução, é necessário que a suplementação desses animais antes da estação de monta seja feita pelo menos por volta de 50 dias antes da estação de monta, melhoria da qualidade nutricional, justamente para refletir na qualidade espermática. Os espermatozoides são feitos ou fabricados antes, né, pelo menos 40 a 50 dias antes de serem ejaculados, então a qualidade nutricional deve ser antes. Entretanto, existe uma moderação em relação ao volume de concentrado ofertado desses animais, porque nós não podemos submeter esses animais a dietas altamente energéticas. Essas dietas altamente energéticas estão associadas à obesidade, que reduz a eficiência reprodutiva do macho pela capacidade que esse macho tem de realizar saltos ao dia, e também a urolitese obstrutiva, que está relacionada justamente a um desbalanço entre a relação cálcio e fósforo, justamente por um aumento da quantidade de fósforo e redução da quantidade de cálcio, oriundo de um aumento da quantidade de ração ou de concentrado na dieta dos machos reprodutores. Tá? Então, em machos reprodutores, preferir volumosos de alta digestibilidade e alta qualidade, uma vez que a exigência nutricional desses animais não é tão elevada. Preferir, então, dietas com a qualidade nutricional pelo menos por volta de 40 a 60 dias antes da cobertura, para garantir justamente a qualidade espermática desses animais durante esse período. Bem, pessoal, eu espero que tenha sido instrutivo para vocês. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui e até a próxima.